Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20. Hoje daremos início a uma série de sermões nos 10 mandamentos. Pretendo hoje trazer uma introdução, pregar no prefácio, do versículo 1 e versículo 2. Depois nós seguiremos a sequência dos 10 mandamentos, mandamento por mandamento. E após pregarmos os 10 mandamentos, nós iremos concluir com o diálogo entre Jesus e os fariseus. Então peço que você abra a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, para darmos início então a esta sequência. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus com reverência, com fé. Acompanhe comigo o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, nós elevamos as nossas vozes a Ti, os nossos corações, como uma criança espera o leite materno de sua mãe. Nós esperamos que o Senhor nos alimente nesta noite. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam cativos ao Senhor. Que as nossas expectativas estejam em sairmos daqui mais admirados com a Tua grandeza, com a Tua obra, apesar de nós. Tem misericórdia, Senhor. Quebra todo coração orgulhoso, quebra todo sentimento de altivez, todo sentimento de falsa intelectualidade. Nós estamos aqui para aprender do Senhor. Que o Teu povo entenda que mais do que me ouvir, o Teu povo está reunido aqui para ouvir o Senhor, a quem todos devem se dobrar reverentemente. Louvado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, todos nós temos leis, todos nós vivemos debaixo de regras e mandamentos. Todos nós. Todos nós temos regras, por exemplo, para os nossos lares. Eu tenho certeza que na sua casa você tem a hora certa para dormir, você tem a hora para acordar. E até mesmo aqueles que não têm a hora certa para dormir, a lei na sua casa é essa, é não ter hora para dormir, mas é uma regra. Não é algo... na verdade, é algo imposto inconscientemente, digamos assim. Nós temos regra, por exemplo, para as pessoas que se relacionam conosco, elas devem atender a certas expectativas. Não era para ser assim, mas infelizmente é assim que acontece. E quando elas não atendem às nossas expectativas, nós temos uma lei também para como devemos tratá-la. Essa é a grande realidade. Nós estamos em todo momento nos conduzindo por leis, regras e mandamentos. Mas a pergunta que eu faço a você, a grande questão é: essas leis, elas condizem com a palavra de Deus? Você foi criado para legislar, você foi chamado por Deus para estabelecer regras, para estabelecer leis, ou você foi chamado por Deus para seguir as leis do Senhor? Existe um escritor chamado J. Packer, ele diz que o homem não foi criado autônomo, ou seja, independente. Ele não foi criado livre para servir de lei a si mesmo, mas ele usa uma expressão interessante, o homem foi criado teônomo, isto é, o homem ele foi compelido a guardar a lei do seu feitor. Nós fomos chamados tão somente para guardar a lei de Deus. Mas quando nós falamos a respeito de lei, eu quero lembrá-los daquilo que falamos hoje pela manhã. A Escritura nos apresenta pelo menos 3 tipos de lei. Em primeiro lugar, nós temos a lei civil, que era uma lei que servia para regulamentar a sociedade civil de Israel. Vale lembrar que Israel vivia aquele sistema teocrático, Deus governava, Deus regia o povo de Israel, e ele estabelecia leis em relação a como o Senhor deveria tratar o seu servo, como o servo deveria se portar diante do seu Senhor, como os juízes deveriam julgar as causas, como deveria ser tratado o ladrão, como deveria ser tratado o assassino.
A Escritura apresenta isso para nós. A Escritura apresenta também as leis cerimoniais. Você vai ver mais especificamente essas leis. É óbvio que você vê no Pentateuco, mas especificamente você vê em Levítico. Deus estabelecendo leis ali como o sacrifício deveria ser feito, como o templo, por exemplo, o tabernáculo, na verdade, como os levitas deveriam se portar ali. Essas são as leis cerimoniais. E a Escritura nos apresenta também aquilo que nós chamamos de lei moral. E é o que exatamente nós iremos estudar aqui. A lei moral, na verdade, são os 10 mandamentos. O que nós temos aqui, especificamente do versículo 3 ao versículo 17 do capítulo 20, é um resumo da lei moral. É o sumário da lei moral. A lei moral do Senhor, ou seja, os 10 mandamentos, eles são expandidos, na verdade, eles são explicados durante toda a Escritura. Nessa lei moral, nós temos aquilo que Deus requer de nós. O que Deus quer que nós creiamos, o que Deus quer que nós pratiquemos. É extremamente importante nós considerarmos essa questão. E entendermos, irmãos, que nós precisamos nos aprofundar naquilo que a Escritura tem a nos dizer. Eu falei hoje pela manhã, por exemplo, que cada lei do Senhor que está expressa aqui nos 10 mandamentos, ela tem as suas implicações, e são implicações mais profundas do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver no primeiro momento. Eu mencionei o exemplo do 7º mandamento, onde você tem aí no versículo 14, não adulterarás. E há quem pense que se o simples fato de eu não me deitar com outra mulher, isso significa que eu não estou adulterando, que eu não estou quebrando este mandamento. Mas o que nós aprendemos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, o Senhor Jesus, ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A exemplo dessa explicação, nós temos o próprio livro de Tiago, no capítulo 2, o livro que nós estudamos, do versículo 8 ao versículo 11, quando ele fala a respeito da acepção de pessoas. E ele vai colocar essa questão como uma quebra, por exemplo, do 6º mandamento, não matarás. Mas muitos de nós tendemos a pensar o quê? Quebramos este mandamento quando atentamos literalmente contra a vida de alguém. Mas a Escritura nos ensina que o simples fato de escantearmos uma pessoa, o simples fato de evitarmos uma pessoa, isso configura-se na quebra do 6º mandamento. Nós vamos perceber, irmãos, que nós temos quebrado mais mandamentos do Senhor do que nós imaginamos. A pergunta é: você conhece os 10 mandamentos? O meu desejo, a minha oração, é que você possa, ao longo dessas exposições, listar estes 10 mandamentos na ordem, que você possa amar os 10 mandamentos, que você possa conhecer de fato, decorar os 10 mandamentos e saber recitá-los. Mas antes de entrarmos na exposição, no contexto, eu quero ainda falar sobre os 3 propósitos da lei moral, os 3 propósitos dos 10 mandamentos. Em primeiro lugar, nós aprendemos que os 10 mandamentos eles servem de espelho para refletir para nós tanto a justiça perfeita de Deus, como a nossa própria pecaminosidade. Os 10 mandamentos nos falam de um Deus que é santo, nos falam de um Deus que é perfeito. E Deus requer de nós exatamente isso, santidade e perfeição. Mas os 10 mandamentos, eles servem para apontar os nossos pecados, para mostrar onde nós temos falhado. E é através dessa percepção que nós percebemos a nossa necessidade de Cristo. Nós lemos hoje pela manhã, Romanos capítulo 7, versículo 7, que diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O segundo propósito que nós podemos falar a respeito dos 10 mandamentos é que os 10 mandamentos eles servem para restringir o mal. Mesmo o ímpio, mesmo aquele que não teme ao Senhor, é algo interessante de nós observarmos na nossa sociedade, que a esmagadora
maioria das pessoas concordam que matar alguém não é algo normal. E está expresso isso no 6º mandamento, não matarás. A esmagadora maioria concorda que roubar não é algo normal, que deitar com a mulher do outro não é algo normal. E o que nós temos visto, por exemplo, é que não são poucas as pessoas que têm morrido porque se deitam com a mulher de outros. Os 10 mandamentos, eles servem também para restringir o mal. Terceiro e último propósito que eu poderia colocar para os irmãos é que os 10 mandamentos eles servem para guiar os regenerados, ou seja, aqueles que nasceram de novo, conduzir essas pessoas de acordo com a vontade soberana de Deus. O que Deus requer de nós está aqui. Eu não estou cativo à opinião das pessoas. Eu não estou cativo àquilo que alguém que de repente goste de legislar na igreja vai dizer. Eu estou cativo tão somente àquilo que a Escritura me diz. Deus expressa por meio da sua palavra, por meio dos seus mandamentos, aquilo que eu devo crer, aquilo que eu devo fazer. Exatamente isso. Entrando no nosso contexto aqui, irmãos, nós temos o capítulo 19, eu peço que você, por favor, volte ao capítulo 19, onde você vai perceber, vale lembrar que estamos aqui na história do povo, que foi libertado do governo de Faraó, e Deus estava então conduzindo este povo à terra prometida. Deus havia libertado o povo do Egito, estava conduzindo o povo a Canaã, mas no meio deste percurso nós temos o Senhor Deus chamando Moisés, pelo que eu chamo a sua atenção para o versículo 3 e versículo 4 do capítulo 19, e dando as suas leis ali no Monte Sinai. A palavra de Deus diz: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás os filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Deus, antes de trazer as suas leis, fala para Moisés preparar o povo. Olhe para o versículo 10 e versículo 11. A palavra de Deus diz que disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. O povo poderia se aproximar? Não. Somente Moisés, somente Arão, eles poderiam se achegar ali. E eu peço que você olhe mais uma vez agora para o versículo 12 e versículo 13. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente buzina, então subirão ao monte. E aí, a descrição extraordinária que nós temos, em especial do verso 16 ao verso 19, é apenas um resumo que nós estamos fazendo aqui para que você entenda o contexto em que Deus dá os seus mandamentos ao seu povo. A descrição de como o Senhor falava com o povo é extraordinária. E eu chamo a sua atenção para o verso 16. A palavra de Deus diz: ao amanhecer do terceiro dia, ou seja, após o povo ter se preparado por 2 dias, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Eu fico imaginando, quando chega o período aqui, se não me engano, ali por, acho que final de novembro, né? Início de dezembro, nós começamos aquelas chuvas fortes. E, diferentemente do Nordeste, as chuvas aqui, elas realmente são fortes. E os trovões também. E eu fico imaginando aquele
trovão, uma vez caiu um raio perto da nossa casa, e foi um barulho grandioso. Agora imagine só a situação que estava acontecendo aqui. A voz do Senhor era como uma voz de trovão. Deus estava, o Deus Santo, estava ali renovando o seu pacto, renovando a sua aliança com o seu povo, trazendo ao povo a sua lei. Mas o que é interessante perceber, e pelo que eu chamo a sua atenção para o prefácio dos 10 mandamentos, é que nós temos aqui aquilo que os teólogos vão chamar de a lei da perfeita liberdade, e esse é o tema da nossa reflexão de hoje. A lei da perfeita liberdade. Em primeiro lugar, nós percebemos aqui que Deus nos liberta do Egito. Deus nos liberta do Egito, o que significa que, em primeiro lugar, nós temos o Evangelho. Eu chamo a sua atenção, mais uma vez, para o versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O povo estava aprisionado no Egito por cerca de 430 anos. Pelo menos é isso que o capítulo 12 de Êxodo, versículo 40, nos diz. O povo estava debaixo da opressão do Egito. E o povo resolve clamar ao Senhor, clamar por misericórdia. E Deus simplesmente, de maneira soberana, Deus age. Perceba, essa ordem não pode ser invertida. Em primeiro lugar, nós não temos a lei do Senhor sendo entregue aqui. Em primeiro lugar, nós temos Deus relembrando o seu povo a respeito da sua libertação. Deus liberta o povo. E depois Deus dá ao povo a lei que eles deveriam observar. Deus fez isso porque Deus sabia que eles eram incompetentes para guardar a lei. Agora pare para pensar, se Deus invertesse a ordem, se Deus chegasse para o seu povo e dissesse, olha, vocês têm 10 anos para guardar perfeitamente a minha lei, e se vocês guardarem, e se eu julgar satisfatório, eu vou então libertar vocês. Mas o que nós percebemos aqui, irmãos, é Deus soberanamente, graciosamente, misericordiosamente libertando o seu povo, porque isso é evangelho. Deus primeiro nos liberta da opressão, da condenação que os nossos pecados nos trazem. Deus nos liberta disso. E então Ele nos chama à nossa responsabilidade. A libertação do povo de Israel do Egito prefigura a nossa libertação do nosso Egito espiritual. Não é à toa que Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, vai comparar exatamente essa questão. A palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Deus primeiro nos liberta e depois Deus nos chama à nossa responsabilidade. Imagine alguém que de repente nasceu num país onde matar era a coisa mais normal, onde mentir era algo extremamente normal, roubar era algo extremamente normal, e obviamente há um rei no seu reino, ele olha esse país e ele sabe que essas pessoas, pelo fato de se comportarem assim, pelo fato de crerem assim, essas pessoas são dignas de morte. Adivinha o que é que esse rei faz? Ele não chega para essas pessoas e diz, olha, vivam aquilo que vocês não sabem, vivam aquilo que vocês não estão acostumados a fazer, então eu libertarei vocês. Não, primeiro o rei liberta esse povo, primeiro o rei liberta essas pessoas, traz essas pessoas para o seu reino, e então ensina como essas pessoas devem viver, como essas pessoas devem proceder. É assim que o Evangelho faz conosco. Deus nos liberta do nosso cativeiro espiritual, Deus nos liberta daquilo que é normal para nós, mas é pecado. Deus nos liberta. E Ele nos dá a sua lei para nos ensinar como nós devemos viver. Em primeiro lugar, meu querido, você deve saber que o Evangelho vem para nos libertar. Não venha inverter essa ordem. Se você fizer isso, você vai cair no legalismo. Nos deparamos muitas vezes com pessoas que acreditam que as suas obras são suficientes para salvar a si mesmo. Você não é capaz. Se Deus não libertar você, se Deus não agir para salvar você, você jamais será salvo.
Deus age, Deus nos liberta. E então Deus nos diz aquilo que nós devemos fazer. E como é interessante nós percebermos que o Evangelho ele está presente também no Antigo Testamento. Há quem diga que o Evangelho é uma boa notícia que é dita a nós apenas no Novo Testamento. Mas quem disse isso? Eu não canso de mencionar o fato de que Adão, ao pecar, ao infringir aquilo que Deus havia ordenado, a palavra de Deus nos diz que Deus vai ao encontro de Adão. Isso é Evangelho. Deus toma a iniciativa para salvar o seu povo, para salvar o pecador. Isso já estava no Antigo Testamento, isso permeia toda a Escritura. Deus toma a iniciativa. O Evangelho, meu querido, é a boa notícia de que Deus providenciou libertação a nós por meio do seu Redentor. Você foi liberto do poder do pecado, da condenação, e agora liberto das amarras do pecado. Você então é chamado por Deus para obedecer. Você é livre para obedecer ao Senhor. E essa liberdade, aquele que se encontra morto em seus delitos e pecados não tem. Mas você tem, pela graça de Deus, a liberdade de seguir o Evangelho. A liberdade que foi dada pelo próprio Deus. Será que isso faz diferença na nossa vida? Será que isso é um combustível para que nós venhamos a obedecer ao Senhor? Por que você obedece a Deus? Você obedece a Deus porque você tem medo de se dar mal no seu emprego? Você obedece a Deus de maneira supersticiosa? Porque você tem medo que as coisas deem errado na sua vida? Você obedece a Deus porque de repente você sabe que vai ter uma entrevista de emprego no dia 30 do mês que vem, e se você não cumprir as ordenanças do Senhor, você sabe que as coisas vão dar errado para você, então eu vou obedecer a Deus porque vai que as coisas dão errado para mim? Pais, vocês educam os filhos de vocês, discipulam os filhos de vocês, trazendo essa verdade? Olhem o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 ao versículo 23. A palavra de Deus nos diz, Deuteronômio 6, do versículo 20 ao versículo 23, quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? É como se Deus já soubesse exatamente o que acontece nas casas, o que eu vou experimentar ainda. Pai, por que eu tenho que obedecer isso? Por que eu tenho que fazer isso? E eu já estou me preparando com a minha esposa, que vai ter a fase das perguntas infinitas. Por que eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor? O Senhor Deus nos diz, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Pai, por que eu tenho que obedecer? Porque um dia o Senhor nos libertou. Porque um dia o Senhor agiu graciosamente. Porque um dia Deus demonstrou o seu infinito amor, a sua infinita misericórdia por nós. A pergunta é, será que essa é a agenda que conduz a sua conversa com seu filho quando ele peca? Ou será que você diz algo do tipo, filho, você tem que obedecer, senão o papai do céu briga? Essa desgraça a gente ouve de vez em quando, né? Isso não é evangelho, irmãos. Não é isso que Deus estabelece para nós. Filho, você deve obedecer, senão o papai do céu vai deserdar você. Senão o papai do céu vai descer o chicote em você. Alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso? Obedece, senão o papai do céu não vai dar aquele presente que você quer, ou então, obedece, senão eu não vou dar aquela bicicleta que você quer no final do ano. Nós vamos ensinando os nossos filhos a serem legalistas. Nós vamos ensinando os nossos filhos a darem uma resposta que nós queremos. E nós vamos nos enganando. E é muito mais fácil sermos legalistas do que abraçarmos o Evangelho do Senhor. É muito mais fácil eu impor pela força que o meu filho seja exatamente aquele animalzinho que eu quero que ele seja, que ele faça exatamente aquilo que eu quero que ele faça, do que dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor por misericórdia, para que Deus alcance o coração dele. Deus é mais sábio do que nós. Eu creio que todos nós concordamos com isso.
Então, confie naquilo que o Senhor estabeleceu. Pregue o Evangelho para o seu filho. Não faça do seu filho um pequeno fariseu. O que te motiva a estar aqui? O fato de Deus ter libertado você não enche o seu coração de alegria? Seja grato ao Senhor, porque Ele nos libertou. Em primeiro lugar, Ele nos libertou do império das trevas. O segundo ponto que nós aprendemos aqui nesse versículo, especialmente no versículo 2, vamos ler mais uma vez? Vou ler desde o início. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em primeiro lugar, Deus nos liberta do Egito, o que nós percebemos que, em primeiro lugar, vem o Evangelho. Em segundo lugar, Deus nos liberta para Ele, para uma vida de obediência. Há quem pense que o Senhor simplesmente nos tirou a responsabilidade de guardarmos a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus diz: Não pensem que vim abolir a lei, ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Há quem diga que o crente não tem qualquer obrigação. Não, mas o Senhor nos libertou, pastor. Hoje nós vivemos a era da liberdade, é tudo graça. Quem fala isso não sabe nem o que é lei, nem o que é graça, não sabe nem o que é Deus, o que foi que Deus fez. Ou está desinformado, ou não teme ao Senhor. Por que nós guardamos a lei? Guardamos a lei porque Deus nos chama à santidade. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, lá em João 17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos propriedade de Deus. Nós fomos chamados para vivermos de acordo com o que Deus quer de nós. Nós guardamos a lei porque nós amamos o Senhor. Não foi isso que nós cantamos? Porque te amo. Eu paro todas as coisas porque te amo. Quando nós cantamos aquele hino 110A do nosso inário, quando diz... eu sabia que eu ia esquecer. Quando fala... qual é a primeira estrofe, por favor, me lembra aí? Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Será que você sente isso? Você sente gozo em guardar a lei do Senhor? Você sente paz em guardar a lei do Senhor? Ou será que a lei do Senhor é um fardo para você? Muitas vezes nós não estamos observando a lei do Senhor porque nós não amamos a Deus. Terceiro, guardamos a lei porque isso testifica que de fato o conhecemos. O texto que nós lemos pela manhã, em 1 João 2,3, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Mas eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para o verso 2, onde a palavra de Deus diz: Eu sou o Senhor teu Deus. O termo que nós temos aí, essa palavra Senhor em maiúsculo, é a palavra Iavé. Eu sou o Deus pactual. Eu sou o Deus que legislo sobre vocês. O Deus que digo aquilo que vocês devem crer, aquilo que vocês devem fazer. Eu sou o Senhor do pacto. Eu sou o Deus de vocês. Vocês não têm autonomia para fazer aquilo que vocês querem, para fazer aquilo que vocês acham mais justo. Isso continua hoje, irmãos. Deus não deixou de legislar sobre a nossa vida. A forma como você deve olhar o mundo, a forma como você deve tratar as pessoas da sua família, tratar as pessoas da igreja. Deus continua sendo Senhor sobre você. Deus continua olhando para a sua igreja e dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu que governo sobre vocês. Eu que digo o que vocês devem fazer. E como é triste, irmãos, quando nos levantamos para pregar a palavra e algumas pessoas vêm e dizem: Mas isso é a opinião do Senhor, pastor. Não caia nessa desgraça. Deus legisla sobre a nossa vida. Nós não temos qualquer poder legislativo de estabelecer leis. Você tem um poder declarativo. Você vai dizer aquilo que Deus já disse. É isso que você tem que fazer. Mas como é arriscado para nós, pais, por exemplo, nos acharmos mais sábios do que Deus e dizer: Não, pastor, mas é porque o mundo é tão complicado que eu preciso colocar umas cercas maiores em volta do meu filho, senão ele vai fugir. Quem é você para dizer isso? Quem sou eu para falar isso?
Se Deus diz que eu tenho que cuidar do meu filho, se Deus diz que eu tenho que cuidar da minha vida, segundo aquilo que Ele revelou, você não pode dizer que algo é pecado quando Deus não diz que é. Você não tem essa autonomia. Quando você faz isso e acha que isso é uma demonstração de zelo e cuidado, isso é abominável diante de Deus, porque você está dizendo que Deus não é sábio, você está dizendo que a lei do Senhor não é suficiente. Aí você diz, não, mas eu tenho uma regrinha melhor, pastor. Mas sabe por que eu faço isso, pastor? É porque eu amo o meu filho, é porque eu amo a minha filha, é porque eu amo o meu irmão, é porque eu amo a minha irmã. Você não tem essa autonomia, meu querido. Deus nos dá a lei dele perfeita. E nós devemos caminhar nessa lei que nos liberta. E não fazemos como os fariseus, que se acharam tão sábios e crentes, que passaram a estabelecer mais leis. Como você tem conduzido a sua vida? E eu falo sempre do legalista como alguém que afeta a vida das pessoas, porque o legalista, ele nunca legisla sobre si mesmo. Ele quer sempre legislar sobre os outros. Já percebeu? O legalista, ele quer expandir uma autoimagem de santo e perfeito. Então ele vai dizendo para todo mundo, isso é pecado. Ó, isso aqui não. Ó, isso aqui não pode. Ó, isso aqui pode. Algumas coisas ele fala, está na Bíblia. Mas muitas outras não está. Deus nos dá a sua lei santa e perfeita. Ele é o nosso Deus. Ele é quem legisla. Você não. Você e eu somos servos. Você e eu somos pessoas que recebem do Senhor e simplesmente vivem aquilo que Deus nos dá. É isso que nós devemos fazer. Nós temos um perfeito manual em nossas mãos. A palavra de Deus. E é somente a este manual que nós devemos nos dobrar. Somente a ele. De modo que pastor nenhum, conselho nenhum, diácono nenhum, ninguém tem a autonomia de dizer que algo é pecado quando na verdade não é. Não tem. Quem diz isso é o Senhor Deus. O Senhor Deus é quem estabelece para nós o que nós devemos crer e fazer. Você que tem os 10 mandamentos, você tem tudo aquilo, obviamente, expandido em toda a Escritura, tudo aquilo que Deus quer que você faça, tudo aquilo que Deus quer que você creia. Você ama essa lei da perfeita liberdade, essa lei que diz para você o que você deve fazer. Será que você tem a atitude que o salmista teve no Salmo 119, versículo 97, quando ele fala, quanto amo a tua lei? É a minha meditação, todo dia. Você pode dizer isso de coração? Você pode dizer que ama a lei do Senhor? Você pode dizer que a lei do Senhor é a sua meditação todo dia? Ou será que a sua meditação todo dia são as séries da Netflix? Ou será que a sua meditação todo dia são os programas de TV? E olhe, essas coisas, elas não são necessariamente erradas em si mesmo, mas perceba, é muito mais fácil para nós sentarmos na frente da TV, assistirmos 5 episódios de uma série que vai gastar aí não sei quantas horas, do que meditarmos por 30 minutos na palavra de Deus. Será que nós amamos a palavra, irmãos? Nós temos que ser honestos com os nossos corações, sinceros. Será que quando falamos de obediência e santidade, será que isso é uma má notícia? Dentro de uma boa notícia? Qual é a boa notícia, pastor? O Evangelho. O Evangelho que nos liberta. Mas a má notícia, para muitos, é que agora você tem que obedecer. Aí você, pastor, mas aí é demais. Você recebe um presente e você pensa, nossa, que bênção. Eu fui salvo, olha que presente maravilhoso. Você desembrulha esse presente, lá dentro tem santidade e obediência. E você, aí já é chato, hein? Aí já é pesado. A santidade é algo enfadonho para você? Existe um homem chamado Joseph Alleine. Ele fala o seguinte, a respeito do verdadeiro convertido. Ele diz que o verdadeiro convertido não aceita a santidade, como o estômago aceita o remédio amargo que o homem tomará para não morrer.
mas como o homem faminto aceita a sua comida predileta. Não há tempo que passe tão docemente, diz Alene, para ele, quando está só, quando o tempo que passa nos exercícios da santidade são seu alimento e elemento, o desejo dos seus olhos e a alegria do seu coração. Você pode dizer isso? Quanto amo a tua lei, Senhor. Quanto amo buscar a santidade. Quanto amo buscar a obediência. E não é à toa, irmãos, que eu diria, talvez, e falo isso com temor no meu coração, porque tenho me examinado todos os dias, pedido ao Senhor misericórdia. Mas às vezes eu tendo a pensar que talvez 80% daqueles que frequentam a igreja não são crentes, não conhecem a Deus. De repente, moralmente, são perfeitos, são pessoas que vivem todos os dias tranquilamente, mas são indiferentes à santidade de Deus, são indiferentes à palavra do Senhor, ouvem os sermões que o pastor prega, até concordam, anotam, comentam, mas quando passam situações específicas na vida, demonstram seus corações, sua total e absoluta rebeldia. Entenda, eu falei de total e absoluta. Cometer um deslize, infelizmente, é algo inerente a nós. Mas estar cego absolutamente, rebelde absolutamente, com um sorriso no rosto até, é uma característica de alguém que talvez não, nunca conheceu a Deus. Isso é santidade. Isso é obediência ao Senhor. Joseph Alene, ele continua. Ele diz que o falso convertido não aceita Cristo inteiramente. O falso convertido, segundo Alene, diz que deseja a salvação que está em Cristo, mas não deseja a santificação. É óbvio que se eu chegasse aqui para a igreja e perguntasse, você quer ser salvo? Todos nós diríamos, sim, eu quero ser salvo. Mas, juntamente com a salvação, Deus não só nos elege, Deus nos separa para Ele. E diz para nós, vocês são propriedade minha. Devem viver de acordo com os meus parâmetros. Se você é verdadeiramente convertido, você não só desejará a salvação que há em Cristo, você desejará viver como Cristo. Daí, irmãos, se eu simplesmente não conheço os 10 mandamentos, será que eu estou me importando com aquilo que Deus pensa? Será que eu estou me importando com aquilo que Deus quer para mim? Quem é você? Alguém que vê a santificação, a obediência como uma má notícia do Evangelho de Cristo? Alguém que simplesmente, quando o pastor se levanta para falar sobre a obediência, lá e vem essa história de novo. É enfadonho, o culto é enfadonho. Nós não vemos a hora de passar. Essa coisa de participar do culto, peraí, isso é relativo, eu faço o que eu quero? Será que é assim que você faz? Você ama a Deus, você ama a palavra de Deus? Você está aqui e faz o que você faz por causa de Deus? Muitos crentes, infelizmente, veem assim. Eles veem a salvação como um presente de Deus, mas quando eles se deparam com a santificação, eles desanimam. Eles acham que isso é legalismo, que isso é radicalismo. A lei de Deus, ao contrário do que muitos pensam, a lei de Deus, ela visa o nosso bem. Quando você vê o versículo 24 do capítulo 6 de Deuteronômio, a palavra de Deus diz que o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Deus estabelece a sua lei para o nosso bem. Deus estabelece regras para que eu e você possamos caminhar livremente. Assim como o engenheiro estabelece os trilhos para que o trem seja livre enquanto está sobre eles, Deus estabelece as suas leis para que sejamos livres enquanto andarmos sobre ela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Existe um homem chamado Peter Vogt. Ele diz que ele dita os termos do pacto com os israelitas, em virtude de quem ele é, isto é, o único Deus que criou todas as coisas. Ele é capaz de dizer ao povo como deve viver e o que ele espera dele. Além do mais, os termos do pacto não são regulamentados arbitrariamente, designados para restringir o prazer do povo. Em vez disso,
são dados para o bem do povo, por aquele que sabe, em virtude de ser o soberano Deus Criador, o que é bom, melhor e certo para eles. Mas há quem diga que uma coisa é obedecer, outra coisa é ter prazer. Quando você olha a primeira pergunta do nosso Catecismo Maior e também do Breve, qual é o fim principal do homem? A resposta é clássica, todos nós conhecemos: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, satisfazer-se em Deus para sempre. Quanto mais glorificamos a Deus, mais e mais nos satisfazemos em Deus, mais e mais nos sentimos realizados em Deus. O homem perdeu a sua humanidade quando caiu lá em Gênesis capítulo 3. E Deus então resgata o seu povo e diz o que o povo deve crer e fazer para restaurar essa humanidade em nós. Assim como Adão era feliz, assim como Adão era completo antes da queda, assim Deus quer que nós experimentemos isso hoje. E para isso Ele nos dá as suas leis. A lei de Deus visa o nosso bem. Hoje pela manhã eu citei uma ilustração um tanto não popular. Falei do Grand Canyon. Mas eu quero hoje tentar trazer uma ilustração, acho que um pouco mais compreensível para nós. Imagine um casal. Os elementos são parecidos. Imagine um casal que resolve ir para uma trilha com seus filhos. E aí eles, em certo momento, chamam seus filhos e impõem limites e regras aos seus filhos. Estes limites e regras têm a ver com o fato deles não pularem, por exemplo, de cabeça no rio, não sair correndo desordenadamente no meio do mato. E os filhos, em certo momento, olham para os seus pais e dizem: mas, então, eu vou ficar em casa. Será que vocês querem que eu me alegre? Você, pai, o senhor, a senhora, vocês querem que nós nos alegremos nesse passeio? E os pais olham para eles e dizem: olha, nós não só queremos isso, nós queremos que vocês sobrevivam. Porque se vocês fizerem tudo aquilo que vocês querem, pode ser que vocês se deem mal. Mas porque eu amo vocês, porque eu quero o bem de vocês, eu imponho limites e regras para que vocês usufruam desse passeio de uma maneira melhor. Deus criou todas as coisas. Não há nada de errado de nos regozijarmos com a criação de Deus. Não há nada de errado de nos regozijarmos com as coisas que Deus nos deu, nos provê neste mundo. Mas, quando nós não temos limites, nós sofremos. Comer, por exemplo, é algo bom. Eu amo, por exemplo, a costela que os irmãos fazem aqui. Eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que vai acabar saindo um convite, porque eu estou falando tantas vezes sobre isso. Eu amo. É maravilhoso. Mas eu aprendo nas Escrituras que há um limite. Eu não posso comer desordenadamente. E por que Deus impõe esse limite a mim? Para que eu aproveite o máximo aquele momento. Aproveite não só comendo, mas adorando ao Senhor. Se eu tenho prazer nesse pedaço de costela, Senhor, imagina o céu. Se eu tenho prazer nesse pedaço de costela, que daqui a 5 horas eu vou precisar comer de novo para alimentar o meu corpo, imagina aquele regozijo que eu vou sentir por toda a eternidade de maneira ininterrupta. Quando Deus estabelece suas leis para nós, Deus não está tirando o prazer, mas Deus está regulamentando o nosso prazer, para que você e eu sejamos felizes e contentes. Essa lei nos liberta. Essa lei é a lei da perfeita liberdade. Nós somos os filhos. A exemplo daquela ilustração que mencionei, muitas vezes nós nos comportamos como aqueles filhos que acham que Deus nos impõe regras, como se isso fosse contrário à alegria e o prazer. Mas Deus faz isso para o nosso perpétuo bem, para nos livrar da morte. Mais uma vez, como você tem visto a lei do Senhor? Como você tem visto a lei do Senhor em relação, por exemplo, ao dia do Senhor? Você ama a lei de Deus? Você pelo menos lê a lei de Deus? Leia, ame, obedeça a palavra de Deus. Procure o pastor da igreja. Procure pessoas maduras na igreja. Estabeleça um plano de leitura. Leia as Escrituras. Leia a lei da perfeita liberdade. Dê ouvido ao que o Senhor tem a dizer, porque disso depende a sua vida. Dê ouvidos. Deus está falando conosco e nós muitas vezes estamos dando ouvido de mercador e achando que somos
independentes e autônomos, quando na verdade demonstramos através de atitudes como essa a nossa desgraça. Olha o que diz Provérbios 28, versículo 9. Eu já mencionei esse versículo algumas vezes. A palavra de Deus diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, será abominável. Você acha que engana quem? Você ama a lei do Senhor? Você ouve a lei do Senhor? Você está com os ouvidos atentos? Ou será que você se enquadra naquilo que Provérbios capítulo 1, versículo 32 e 33 diz? Os nécios são mortos pelo seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas parece que tem pessoas loucas na igreja. Está tudo bem, pastor. Está tudo certo. Eu não estou lendo a Bíblia, isso não me incomoda. Está tudo bem. A sua impressão de bem-estar os leva à perdição. E as coisas vão caminhando bem segundo essas pessoas. E daqui a pouco as questões vão estourando, vindo à tona. Mas a segunda parte do texto de Provérbios diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu quero concluir trazendo mais uma aplicação. Primeiro, em relação aos ímpios, e eu englobo aqui os legalistas. Saibam que vocês não têm autonomia para legislar, para estabelecer leis, e nem mesmo impor leis aos seus filhos que rivalizam com a lei de Deus. Deus estabeleceu uma regra, e nós devemos segui-la. Ele é o nosso Deus. Nós não somos deuses de nós mesmos. Nós temos um Senhor. Aqueles que são indiferentes à lei, saibam de uma coisa: Deus cobrará de vocês. Deus irá cobrar. Deus irá exigir obediência ao pacto que vocês desprezaram. De repente achando que estão desprezando o presbítero, de repente achando que estão desprezando o pastor, mas vocês estão dando as costas para Deus, e Deus irá cobrar isso de vocês. Você está atento neste momento ao que o Senhor está dizendo? Deus está falando e você não dá atenção? Não sabe que disso depende a sua vida? Agora, para os crentes sinceros, aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor, eu tenho uma boa notícia para você, que em muitos momentos se encontra numa crise, porque olha para a sua vida, olha para a lei do Senhor e se vê totalmente incapaz. Eu tenho uma boa notícia para você: Cristo veio e cumpriu perfeitamente aquilo que você não poderia cumprir. E se você crê naquilo que Ele fez, você pode ter certeza que você não será envergonhado por isso. João Calvino, nas suas Institutas, uma obra muito conhecida, ele fala algo que eu acho precioso, eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Calvino diz: Ele se vestiu da nossa pobreza para transferir para nós as suas riquezas. Ele tomou sobre si a nossa fraqueza para nos fortalecer com seu poder. Ele assumiu a nossa condição mortal para dessa maneira dar-nos a imortalidade. Ele desceu à terra para elevar-nos ao céu. Ou seja, Cristo cumpriu cabalmente a lei de Deus. Ele nos libertou para Ele mesmo e cumpriu perfeitamente a lei, o que era impossível para nós. Deus nos liberta do Egito. Deus nos diz o que nós devemos crer e fazer. Sabe por que nós devemos amar a lei do Senhor? Porque a lei do Senhor aponta para Cristo. A lei do Senhor aponta para o segundo Adão. A lei do Senhor aponta para a nossa incompetência, mas ao mesmo tempo aponta para a competência de um homem perfeito, que veio e cumpriu aquilo que eu não poderia cumprir. A lei de Cristo, a lei de Deus, me impele a olhar para Cristo e a confiar totalmente nos seus méritos. Ame e viva na lei da perfeita liberdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos gratos, contentes por aquilo que Ele fez por nós e a vivermos de acordo com este santo livro nos ensina, de acordo com o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.